Olá, queridos, eu sou o pastor Dário Brunet. Hoje eu vou falar sobre a importância de você usar corretamente as armas espirituais nesse mundo tenebroso, como vencer as batalhas. E vou contar alguns ataques que eu sofri nessa terra, aliás, ataques pelo ar, pelo mar e pela terra. E como Deus me blindou, como Deus me protegeu, e você precisa conhecer essas armas espirituais, que com certeza vão te ajudar muito, e a tua família também. Então, a primeira arma que você precisa usar a partir de hoje é o sangue de Jesus. Que coisa poderosa, que arma poderosa. Aliás, você não pode nem sair da sua casa sem pedir a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Você lembra que lá no passado, quando vieram as pragas, né? Quando a casa tinha o sangue nos umbrais da porta, o anjo passava e não tinha morte naquela casa. E eu me lembrei também agora de Apocalipse capítulo 12, diz: e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem muito poder. Você precisa usar essa arma muito poderosa a partir de hoje. O sangue de Jesus. Clama pelo sangue de Jesus. Querido, querida, não tem nenhum demônio que vai ficar quando você começa a chamar pelo sangue de Jesus. Por isso que na hora das adversidades, na hora das lutas, na hora das situações difíceis, você precisa usar essa arma, o sangue de Jesus. A segunda arma muito poderosa é o nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus, Jesus falando, e foi-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder. Então você precisa usar o nome de Jesus. Essa é a segunda arma que você precisa ter. Terceira, você precisa conhecer como funcionam os anjos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele está aí para te ajudar mesmo. Você precisa conhecer um pouco mais sobre os anjos. Eles vão te ajudar muito. A Bíblia diz que ele vai te guardar na saída e na entrada. Ele vai te acompanhar. A outra arma muito poderosa é a adoração. Você sabia que o diabo ele sabe da importância da adoração? Você vê quando Jesus termina de ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito conduz ele até o deserto. E a terceira coisa que o diabo fala para ele, se prostrado me adorares, eu vou te dar todos esses reinos, toda essa glória. Você está entendendo qual a importância da adoração? Adoração atrai milagres. Adoração atrai milagres. Por isso você precisa encher a tua casa de adoração, enche o teu carro de adoração. Você vai ver quantas coisas sobrenaturais vão começar a acontecer quando você começar a usar essas armas. Você sabe que você tem outras armas? Nós temos outras armas, como a oração. A oração que libera a visitação, libera a unção, que é muito forte. Uma outra arma, para mim, muito poderosa é o jejum. É o jejum. O jejum libera poder. Muitas pessoas falam, pastor, mas meu filho, é muito difícil meu marido se converter, eles não querem nem saber da igreja. Eu falo para eles, gente, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dele para que eles não vejam a glória de Deus. Mas sabe como você consegue fazer com que eles realmente sejam livres, que eles ouçam a voz do Espírito Santo, que eles se convertam? É você jejuando. Você precisa fazer o jejum, isso é uma arma poderosa. Quebra cadeias o jejum.
destrói fortalezas. Então você hoje tem armas muito fortes que você precisa usar. Todos os dias o pecado bate na tua porta, as lutas, as pressões, né, as crises vêm. E como você resolver isso? Como você suportar isso? Não, Deus chamou você para comer o melhor dessa terra, para estar lá em cima, para ser cabeça. Deus chamou você para governar. Então você não pode ficar abatido, sofrendo. Não, você precisa a partir de hoje usar essas armas. Eu vou repetir, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, use os anjos, adoração é muito importante. Eu queria contar para vocês algumas coisas que aconteceram comigo. Por exemplo, quando eu estava na Marinha, lá no Mato Grosso do Sul, foi onde o Thiago nasceu, meu filho mais velho nasceu, nós estávamos lá no Rio Paraguai e houve um ataque de abelhas terrível. E atacaram lá os militares, nós estávamos no Rio, e foi uma tragédia, uma tragédia. Um morreu e vários ficaram feridos, e Deus me livrou. Eu fui também muito atacado, mas Deus me livrou. Você vê, eu uso minhas armas no tempo correto. E eu comecei a clamar a Deus sobre o sangue, pelo nome, porque eu entendo que todos os dias eu preciso aumentar o meu nível de fé. Depois eu estava no avião, estava em Belo Horizonte, e o avião começou literalmente a cair. E eu comecei a clamar o nome de Jesus. E eu me lembro que nós estávamos bem próximos, muito desespero no avião, e eu levantei com autoridade, falei, em nome de Jesus, levanta. E impressionante, o motor voltou a funcionar. E eu estava com um casal de pastores, e eles ficaram abismados. E eu falei, só Deus, só Deus. Por isso nós precisamos da cobertura do sangue do Cordeiro. 3 vezes, alguém colocou arma na minha cabeça. Uma vez eu fui a um hospital para visitar, mas antes eu passei na casa de um diácono que é próximo a uma comunidade, um morro, uma favela, chamada Juramento, no Rio de Janeiro. E eu fui pegar o diácono para levá-lo até o hospital para fazer a visita comigo. E quando eu cheguei lá, um homem se aproximou de carro e botou a arma na minha cabeça. Ele perguntou, o que você está fazendo aí? Ele pensou que eu estaria ali para pegar drogas, alguma coisa. E foi terrível, até eu falar com ele, ele não entendeu, mas finalmente eu fui livre. Outra vez eu estava também com outro pastor no meu carro, e o homem do nada parou e falou assim, você está sequestrando essa pessoa. E tivemos que ir para um posto policial explicar e tal. Então, quantos ataques eu já sofri. Uma vez eu estava perto do shopping lá no meu bairro, na Vila Cosmo, no Rio de Janeiro, e um homem drogado estava deitado. Quando ele me viu, ele correu para pegar o meu pescoço. E quando ele vem correndo, eu dou uma ordem. Em nome de Jesus, sai! E ele caiu novamente e começou a rolar. Você vê quantos ataques nós sofremos diariamente e nós temos armas fortes, poderosas para vencer. Por isso eu quero incentivar a você. Usa o nome de Jesus, usa o sangue de Jesus, usa os anjos, a oração, a intercessão também. Sabe, é muito importante o jejum que é poderoso e a oração. Que Deus te abençoe poderosamente.